Vamos dar início ao nosso curso de conhecimentos bancários para o preparatório do concurso do Banco do Brasil em 2011. E o primeiro assunto que nós vamos tratar é da estrutura do sistema financeiro nacional. Para isso, a gente precisa entender o significado de cada palavra daquilo que a gente vai estudar. Toda vez que estiver estudando, procure sempre ter o dicionário do lado. Se você não entender o significado de uma palavra, pare, pesquisa. Isso, com certeza, se você fizer essa parada nesse momento, vai ajudar para que no futuro você não tenha dúvida e não precise retornar para exatamente pesquisar um significado de uma palavra. Então, nós vamos começar exatamente entendendo o significado de cada uma dessas palavras. Estrutura. Ora, a estrutura tem a ver com a maneira pela qual as coisas estão arrumadas, estruturadas. Financeiro tem a ver com finanças. Finanças tem a ver com dinheiro, tem a ver com os recursos financeiros, com dinheiro, em especial de uma nação, de uma economia. E nacional? Nacional diz respeito à nação. Se nós vamos estudar a estrutura do sistema financeiro nacional, nós vamos estudar a estrutura do sistema financeiro da nação brasileira, do Brasil. Dessas palavras, estrutura do sistema financeiro nacional, ficou faltando uma palavra. Qual é a palavra? Sistema. Qual é o significado da palavra sistema? Sistema é um conjunto de partes, componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. De acordo com esse conceito, todos os sistemas têm partes que vão interagir entre si, possuem uma ordem e possuem normas ou normativos e visam sempre um objetivo comum. Assim, nós poderíamos fazer as seguintes associações. E para isso, eu peço para você me acompanhar nessa tabela. Nós temos aqui uma tabela em que eu coloquei uma coluna, sistema, outra coluna, partes, outra coluna, ordenamento, normas e, finalmente, o objetivo. E a título de ilustração, a título de exemplo, o primeiro sistema que nós colocamos aqui foi o sistema solar. Quais são as partes que interagem no sistema solar? Ora, eu tenho planetas, estrelas, satélites, etc. Tem ordenamento, tem normas? Com certeza. O sistema solar obedece regras das leis da gravidade e da física. E qual é o objetivo do sistema solar? É manter o equilíbrio dos corpos celestes. Graças a esse ordenamento, a esse equilíbrio, é que nós estamos aqui, no planeta Terra. Um outro sistema, o sistema de transporte, um sistema que todos nós conhecemos. Quais são as partes do sistema de transporte? Olha, eu tenho vias, veículos, passageiros, etc. Tem ordenamento? Tem normas? Por incrível que pareça, tem norma sim, o Código de Trânsito Brasileiro. E qual é o objetivo do sistema de transporte? Transportar cargas e passageiros. Muito bem, apresentamos o sistema solar, apresentamos o sistema de transporte. Vamos chegar então ao sistema financeiro nacional, que é o nosso foco do nosso estudo. Tem partes? Tem sim. Temos órgãos normativos, temos entidades supervisoras, temos entidades financeiras, temos entidades auxiliares, temos eu, você, a pessoa física, temos as empresas, as pessoas jurídicas e etc. Todos nós somos partes integrantes do sistema financeiro nacional. Tem ordenamento e tem normas? Temos leis, temos decretos, resoluções, normas, códigos e etc. Qual é o objetivo? Ora, o objetivo é fazer circular as finanças da nação brasileira. Existe um conceito maior, que é esse conceito aí, que é fazer o encontro dos superavitários com os deficitários. Fazer encontro dos superavitários com deficitários. Qual é a ideia que a gente tem de superavitário? Qual é a ideia que a gente tem de deficitário? Superavitários são as pessoas que têm sobra de recursos. Essas pessoas, então, vão até os bancos,
fazem aplicações, fazem investimentos no mercado financeiro, no mercado de capitais. E os deficitários? As pessoas que em determinado momento estão com déficit, estão com falta de dinheiro. E essas pessoas então recorrem às instituições financeiras para suprir as suas necessidades de dinheiro. Ora, essa foi a apresentação inicial da estrutura do sistema financeiro nacional. Esse é o nosso objetivo, conhecer com detalhes essa estrutura do sistema financeiro nacional. E para isso, então, eu quero convidar você a visitar o site do Banco Central, www.bcb, as iniciais de Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. E lá é uma fonte confiável. Você vai encontrar várias informações confiáveis que dizem respeito ao nosso estudo de conhecimentos bancários. E foi de lá que eu trouxe essa tabela que agora nós vamos ver juntos, eu e você. Nessa tabela, nós temos aqui a composição do sistema financeiro nacional. E eu quero que você perceba que nós temos uma coluna chamada de órgãos normativos. Então, eu tenho ali 3 órgãos normativos: o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Eu quero, então, já adiantar para você que a gente vai estudar cada um desses conselhos ao longo do nosso estudo. Que conselho, ele pode tudo na sua área de atribuição, mas na prática ele não faz coisa alguma. Detalhe, ele faz sim regras gerais, procedimentos gerais. Quando eu digo que ele não faz coisa alguma, eu estou querendo dizer para você que ele não executa coisa alguma. Na coluna do lado, nós temos entidades supervisoras. Ora, aquilo que for decidido pelos conselhos será colocado em prática, será executado por essas entidades supervisoras. Então, temos o Banco Central, que é uma entidade supervisora que vai atuar no mercado financeiro. Temos a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que vai atuar no mercado de capitais. Temos a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que vai atuar no mercado de resseguradores, sociedades seguradoras, sociedade de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar. E, finalmente, uma bem recente, ela foi instituída no final de 2009, é a Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a Previc, que tem a missão de supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar. As entidades supervisoras supervisionam, fiscalizam, de vez em quando punem, mas elas não têm autonomia. Elas têm, assim, que fazer essas funções, de exercer essas funções, sempre em sintonia com aquilo que foi definido pelo Conselho. E, finalmente, esse retângulo um pouco maior, os operadores. Então, os operadores são aqueles que vão efetivamente operar no sistema financeiro nacional. Ou seja, são as entidades, as instituições que vão fazer de fato um encontro dos deficitários com os superavitários. Chegamos assim ao final dessa nossa primeira aula, onde nós conversamos sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. A gente se vê então na próxima aula.